Meus irmãos, nós vimos há pouco tempo Marcos relatando que após um dia muito intenso, Jesus então ele resolve atravessar o lago de Genezaré ou lago da Galileia, e talvez para fugir do tumulto da multidão de pessoas que estavam ali ouvindo e pressionando Jesus um dia todo. Mas quando estavam já longe, lá no meio daquele lago, levantou-se uma grande tempestade, e essa tempestade então solapava com violência o barco onde os discípulos estavam e onde Jesus também estava. Enquanto a tempestade acontecia, Jesus estava dormindo tranquilamente encostado em seu travesseiro. Mas os discípulos, desesperados com aquela tempestade tão violenta, gritavam por causa do medo que estava pairando em seus corações. Após Jesus ser acordado então pelos discípulos, ele repreende aquela tempestade e as águas ficam calmas, o vento cessa, e Jesus então chama os discípulos de tímidos, de incrédulos. O texto de hoje nos mostra que os discípulos ficaram extremamente atemorizados por causa da tempestade, mas muito mais eles ficariam atemorizados diante da autoridade de Jesus, de dar ordem ao mar e dar ordem aos ventos, e então agora eles vão ter uma nova experiência. Logo que eles chegam do outro lado do lago, os discípulos então veriam que andar na companhia de Jesus é uma grande aventura. Meus irmãos, se nós não queremos ser incomodados pelo adversário, nós precisaremos abandonar Jesus, mudar de time, apostatar da fé. Mas eu acredito, queridos, que nessa noite, ninguém que esteja aqui ou que esteja nos assistindo pela internet, que já teve uma verdadeira experiência com Cristo, que sabe quem é Jesus, entrará por esse caminho da apostasia. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, você que me ouve e me assiste pela internet, já tem muito bem certo quem é Jesus na sua vida, e não deixará que nada, ou coisa alguma, ou momento, ou tempestade, ou dificuldade, venha a fazer com que você desista da fé em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós devemos seguir em frente, confiando em Jesus, ainda que andar com Jesus seja a maior de todas as aventuras humanas nessa terra. Se nós queremos ter uma vida com muitas emoções, nós precisamos estar ao lado de Cristo, andar com Jesus, seja num barco, seja onde for. Com Jesus sempre nós teremos a oportunidade de experimentar o que é viver o sobrenatural de Deus, o que é experimentar o poder de Deus, a graça de Deus, o livramento de Deus, a ação de Deus, a provisão de Deus em nossas vidas. Primeiro ponto desta mensagem, então, irmãos, é que muitas vezes nós pisaremos em terrenos estranhos. Os discípulos estavam com Jesus, atravessam aquele lago e chegam num lugar desconhecido, um lugar estranho, um lugar que não era familiar aos costumes judeus. Uma vida cristã autêntica, ela não mede esforços pelo próximo. Essa frase, irmãos, pode parecer um tanto
desconexa ou mesmo exagerada, mas quando olhamos para o testemunho que o evangelista Marcos está escrevendo para nós, logo percebemos que Jesus enfrentou a fúria do mar e a fúria dos ventos, atravessou um longo espaço de águas para chegar ao outro lado e deparar-se com um não menos furioso homem, cheio de demônios, possesso por muitos e muitos demônios. Percebam, meus irmãos, que esta situação revela um grande amor. Jesus, como Paulo diz em Filipenses, ele deixou a sua glória, ele veio até nós para nos libertar da escravidão do pecado. O fato de Deus declarar o seu amor por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, entregando o próprio Filho para morrer em nosso lugar, é realmente maravilhoso. Creio, meus irmãos, que isso já seja motivo razoavelmente suficiente para que nós também sejamos e estejamos apaixonados por Deus e por causa da sua obra. Jesus com seus discípulos cruzaram a fronteira, foram para uma terra que não pertencia aos costumes judaicos, uma terra de estranhos, de costumes diferentes, mas lá estava alguém que precisava ser liberto do jugo de Satanás. Uma das responsabilidades da igreja é fazer missões. Meus irmãos queridos, nós precisamos orar para que nós, comunidade cristã de Arapongas, venhamos a ter e a ser missionários, a ter a possibilidade de enviarmos missionários, a termos pelo menos a possibilidade de sustentarmos alguém que já está no campo missionário. Esse tem que ser o nosso objetivo, o nosso papel como igreja. Jesus, ao deixar a terra dos judeus, ele demonstra a sua preocupação com aqueles que estavam fora dos arraiais judaicos. Ainda hoje, meus irmãos, existem muitas pessoas em todo o mundo que não foram alcançadas pelo Evangelho, mesmo em nosso país, irmãos, ainda existem muitos que não conhecem verdadeiramente quem é Deus, não conhecem a obra da salvação. Existe um número muito grande de cristãos nominais, mas um número muito menor de verdadeiros cristãos. Portanto, fazer missões, às vezes, está a um portão de distância. Basta sairmos de nossas casas e logo acharemos alguém que precisa ser levado a Cristo. Alguém que precisa ouvir o Evangelho de Jesus. Portanto, nosso objetivo como cristãos, como igreja, é obedecer o ID de Jesus, é pregar o Evangelho, é fazer missões, é obedecer o grande mandamento de Jesus, a grande comissão: ide e fazei discípulos, pregando esse Evangelho em todos os lugares. Segundo ponto, irmãos, havia naquele lugar um homem aprisionado pelo poder do inimigo. Nós podemos ter uma leve noção do que era estar aprisionado pelo inimigo quando nós assistimos esses filmes de guerra, esses filmes de época onde os prisioneiros são torturados, onde os prisioneiros são mantidos em pequenas celas, passam por dificuldades atrozes, por sofrimentos.
Um prisioneiro ou um escravo não tem vontade própria, não é dono de si mesmo, sua vida não vale nada. E só pode fazer o que aquele que é senhor da sua vida deseje que ele faça. Os versos de 2 a 5 nos apresentam um homem exatamente nessas condições, totalmente preso, totalmente escravizado pela força de um exército de demônios. Leiamos então o verso 2 a 5. Ao desembarcar logo, um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas. E ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Tem um comentarista bíblico já muito conhecido, chamado Warren Wiersbe. Ele diz que nós podemos perceber nesta passagem a presença de 3 forças: a força de Satanás, a força da sociedade e a força de Jesus. Satanás estava fazendo o que lhe era próprio: aprisionar pessoas, maltratar pessoas e matar pessoas. Queridos irmãos, muitos ainda hoje duvidam que o diabo exista, duvidam que existam demônios e que esses possam possuir pessoas. Meus queridos, na época de Jesus, talvez provocado por sua presença em carne, os demônios entravam em desespero, em alvoroço. Haviam manifestações por todos os lados. Onde Jesus ia, logo alguém precisava ser liberto de algum ou de alguns demônios. Hoje isso é mais tranquilo. Mesmo assim, ainda existem muitos que andam possuídos por demônios, e existem outros incontáveis quantidades que podem não estar possessos, mas são escravos, fazendo tudo o que Satanás lhes ordena a fazer. E me permitam, queridos irmãos, dizer algo: um cristão autêntico não pode ser possuído por demônios, por mais tolo que isso pareça, por mais simples que isso pareça. Ainda existem muitos cristãos, muitos filhos de Deus, habitados pelo Espírito Santo, que acreditam que um crente pode ser possuído por demônios. Aquele que tem a habitação do Espírito Santo não pode ser possuído por demônios. Amém, queridos? Um verdadeiro crente, um verdadeiro cristão, ele pode ser afligido, ele pode ser tentado, ele pode ser até enganado, mas nunca possuído. Mas qual é então o papel da sociedade, de forma geral, em casos onde pessoas estão aprisionadas, possessas, endemoniadas? A sociedade reage afastando essas pessoas, excluindo ou tentando prendê-las, por não entender o mundo espiritual, por não perceber que a vida daquela pessoa está dominada por demônios. Então a sociedade tende a afastar essas pessoas, a internar essas pessoas. A sociedade reage então
afastando, excluindo. E era, irmãos, exatamente isso que estava acontecendo com este homem da história. Os versos de 3 a 4 diz que ninguém podia prendê-lo, mesmo que o atasse com cadeias e grilhões, com sua força descomunal, ele despedaçava tudo aquilo. Observem, meus irmãos, que o verso 5 diz que ele era levado a andar entre os túmulos, e pegava em pedras e se feria com elas. Diz ainda que ele gritava dia e noite, não havia paz. Meus irmãos, não há paz na vida daqueles que estão escravizados pelo pecado. Uma pessoa que vive chafurdando na lama do pecado, está possesso de demônios, está sob a influência de demônios. Não há paz na vida dessas pessoas. Mas isso ainda pode ser mais terrível. Não havia paz na vida das pessoas que viviam próximas a ele, a esse homem. Seus gritos causavam terror nas pessoas. Mateus vai dizer que todos temiam andar por aquela região. E ainda, irmãos, que pareça um pouco de exagero da minha parte, mas é exatamente assim. Assim como esse homem, o endemoniado, vemos muitas e muitas pessoas hoje. Se fizermos uma busca, ainda que rápida, pela internet, nós veremos pessoas praticando as mais atrozes formas de agressões contra os seus próprios corpos. Pessoas se pendurando em anzóis, pessoas se cortando, pessoas dividindo a língua para ficar parecido com uma serpente, pessoas colocando chifre, pessoas arrancando a parte do rosto, pessoas se maltratando, implantando ossos pelo corpo, todo tipo de sofrimento causado em si mesmo. Essas pessoas, elas não entendem, mas elas estão debaixo da influência de Satanás. Ainda que muitos digam, mas isso é ser moderno, isso faz parte da cultura de hoje em dia. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que essas pessoas estão destruindo o corpo, essas pessoas estão pecando contra Deus, essas pessoas estão ofendendo a Deus. O diabo está fazendo o seu papel, a sociedade está seguindo o curso natural do pecado, mas a igreja, representante de Cristo na terra, não pode aceitar esse tipo de coisa. O papel da igreja é levar às pessoas a salvação em Cristo. Somente por meio de Cristo, através da pregação do Evangelho, é que uma pessoa pode ser realmente libertada de todo vício, por mais terrível que seja, por mais forte e poderoso que possa ser. Quando Deus opera, ninguém pode impedir. Diante de Deus, demônio algum poderá permanecer de pé, irmãos. Jesus é Senhor, e diante dele, nem o caos da natureza enfurecida, nem o caos do inferno em fúria podem alguma coisa. Basta uma ordem sua e tudo é transformado em paz, em bonança. Terceira coisa, assim como aconteceu na vida deste homem, ainda hoje tem acontecido na vida de muitas pessoas. Aconteceu na minha vida, aconteceu na sua vida. Um dia Jesus aportou perto de você,
Jesus passou na sua vida e Ele libertou você da escravidão do pecado. No verso 2, podemos observar que logo que Jesus e seus discípulos desceram na praia, de longe aquele homem possesso os viu e desceu correndo ao encontro deles. Mas quando chegamos no verso 6, encontramos uma certa dificuldade para interpretar corretamente esta passagem. Verso 6 diz assim: quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele. Irmãos, podemos pensar que a primeira reação dos demônios seria afastar-se daquele homem, correr para o mais longe que pudessem de Jesus. Mas, contrariando tudo, nós vemos o homem correndo na direção de Jesus e se prostrando diante dele. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que a presença de Jesus naquela praia foi irresistível. Mesmo estando aquele homem possuído por milhares de demônios, não só ele, mas toda aquela legião, não teve outra saída, outra opção, senão ir na direção de Jesus e dobrar-se diante de Jesus. Percebam, amada igreja, que a autoridade de Jesus fica absolutamente clara, logo que nós lemos o próximo versículo, verso 7, que diz assim, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente. Queridos, há coisas que não podemos compreender, questões espirituais que estão além do nosso conhecimento, mas fica evidente que aqueles demônios estavam apavorados com a ideia de serem expulsos daquele homem e também de serem expulsos daquela região. O verso 8 nos mostra Jesus ordenando para que aqueles demônios saíssem, mas eles estavam como que argumentando com Jesus, ou tentando argumentar com Jesus. Todavia, irmãos, com Jesus não tem conversa mole, não tem jeitinho. Jesus estava cumprindo e exercendo a sua autoridade. João escreveu assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Nenhum demônio, ainda que seja uma legião deles, não pode ficar de pé diante de Jesus, não pode resistir ao nome, à autoridade de Jesus. Certamente, o líder, se é que podemos dizer assim, o líder daqueles demônios, sabia que não havia mais nada o que fazer, a não ser sair do corpo daquele homem. Então, irmãos, diante dessa situação, o texto bíblico nos leva ao quarto ponto desta mensagem: uma oração desesperada. O que segue é muito difícil de nós entendermos. Por que Jesus daria ouvidos às palavras dos demônios? Por que atenderia ao que nós podemos até chamar de uma oração? Verso 10 vai dizer assim: e pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde todos
se afogaram. Como eu disse ainda há pouco, meus irmãos, ainda hoje existem pessoas que duvidam de Satanás, ou que os demônios existam, duvidam até que Deus exista, quanto mais duvidar do diabo. Jesus, fazendo isso, estava provando que aquele homem não estava louco, o seu problema não era mental, o seu problema era espiritual. Essa libertação certamente mostraria para aquele homem que a sua vida precisava de mudança, que a sua vida precisava mudar radicalmente. Já não poderia andar pelos mesmos caminhos da sua velha vida. O que acontece muitas vezes hoje, irmãos, é que pessoas começam a caminhar com Deus, começam a conhecer a Deus, mas não suportam as dificuldades de caminhar com Deus, não conseguem abrir mão dos prazeres do mundo, dos prazeres da carne, e então o que antes era uma vida possuída, uma vida em pecado, então passou a conhecer a Deus e foi liberto e experimentou uma libertação graciosa, mas preferiu voltar ao pecado, então passa a ser novamente uma vida de tristeza, uma vida má, uma vida ruim. Caminhar com Cristo exige de nós, irmãos, perseverança. Jesus vai libertar esse homem, e Jesus vai comissioná-lo a pregar o evangelho dele. Irmãos, não é nada simples nós tentarmos explicar por que Jesus permitiu esses demônios saírem daquele homem e entrarem nos porcos, e logo em seguida todos aqueles porcos morrerem afogados. Mas uma das possíveis respostas tem a ver com a lição de que o homem tem mais valor do que as coisas. Os homens daquela cidade tinham mais apreço pelos porcos do que pelo homem. Prova disso é que podemos ver no verso 17, os habitantes da região pedindo que Jesus fosse embora das suas terras. Ainda que rejeitado pela maioria, Jesus nos mostra que atravessar o mar, enfrentando a tempestade, valia a pena para salvar a vida de um pobre pecador. Creio, meus irmãos, Jesus fez isso por cada um de nós. O fato de Jesus ter se esvaziado da sua glória, de ter vindo a esse mundo, foi por causa de mim, por causa de vocês. Foi para nos libertar do que antes era senhor das nossas vidas, éramos escravos do pecado, e Jesus veio trazer libertação a cada um de nós. Quinto ponto dessa mensagem: há uma restauração na vida daquele homem, uma restauração na sua vida espiritual, na sua vida emocional e na sua vida social. O que se segue após tudo isso é ver a vida desse homem sendo totalmente transformada. Verso 15 diz assim: aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado por legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Precisamos, meus irmãos, notar algo aqui, que o Evangelho de Cristo tem esse poder. Ele transforma as pessoas. Ele transforma pessoas que eram marginalizadas e consideradas a escória do mundo em cidadãos de bem.
A palavra do Senhor diz que Ele escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as que não são. Transforma vendedores de cachaça em pastor. Transforma drogado em professor. Transforma o traficante em missionário. Quantos testemunhos, irmãos, nós poderíamos ouvir aqui mesmo na igreja, nessa noite, do que foi o agir de Deus na vida de cada um de nós. O quanto esse poder transformador do Evangelho agiu, está agindo e continuará agindo na nossa vida. Jesus atravessou o mar para dar uma nova vida para este homem, alguém que não tinha a menor possibilidade de esperança, que não tinha sequer uma única fagulha, uma única possibilidade. O mais provável, irmãos, é que o destino desse homem fosse o mesmo do destino daqueles porcos, morrer possesso daqueles demônios. Mas agora o homem totalmente liberto, ao ver Jesus então deixando aquela terra e entrando no barco para voltar a Cafarnaum, chega até onde Jesus estava, suplica-lhe, pede para que Jesus o levasse junto, mas Jesus ordena que ele voltasse para a sua cidade, que ele voltasse para a sua família. Mas a ordem de Jesus vai muito mais além do que isso. Nós temos aqui, irmãos, replicado esta palavra culto após culto, porque nós precisamos ter isso certo em nossas mentes, em nossos corações. O que Jesus fez na nossa vida foi muito mais do que simplesmente nos libertar. Foi muito mais do que curar as nossas emoções, do que nos devolver a uma vida social, a uma vida familiar, honrada, honesta, íntegra. Jesus, ele vai mais além do que isso. O verso 19 e 20 mostram Jesus fazendo deste homem um missionário. Há um poder de Jesus agindo na vida deste homem, na vida de cada um de nós. Um poder que operou em nós para nos libertar. Um poder que está operando em nós para nos fazer de nós pregadores da palavra de Deus, missionários. Então nós temos que pregar esse evangelho. Verso 19 fala assim: Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você, e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Além da sua família, ele ainda falaria de Jesus nas 10 cidades que faziam parte daquela região. Como já vimos, irmãos, em outros casos, logo após ser curado, ele passou a servir a Cristo, não ficou parado esperando até que pudesse ver Jesus novamente. Escute uma coisa, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus encontrou-nos, Jesus nos achou, quando nós estávamos perdidos num charco de lodo e podridão. Jesus tomou cada um de nós e pôs sobre uma rocha firme. E quando ele voltar, irmãos, como disse o Tiago, ele vai voltar. Nós não sabemos quando, mas ele vai voltar. E até que ele venha, nós temos que trabalhar,
nós temos que pregar, nós temos que perseverar. Mas a palavra de Deus é dura. Ela diz assim: acharei eu fé na terra? Onde estão os irmãos? Quantas cadeiras vazias? Como nós suportaremos as perseguições que virão, os tempos de dificuldade, se um frio impede as pessoas de virem à igreja? Queridos, a vida com Deus é intensa, e nós temos que trabalhar enquanto é dia, porque a noite virá onde ninguém poderá trabalhar. Então, irmãos, ciente da grande libertação que aconteceu em sua vida, sua única opção era ser grato. Qual é a nossa única opção diante de Deus? É ser gratos. Há muitas formas de chamar um culto de domingo: culto de adoração e louvor, culto público. Eu gosto de chamar o nosso culto de gratidão, porque não há outra opção para nós que somos cristãos, meus irmãos, a não ser sermos gratos. Gratos pelo que Deus tem nos dado nessa terra? Não, porque isso seria pouco demais. Gratos por causa da grande libertação que Ele nos deu. Gratos pela vida eterna que Ele tem nos garantido em Cristo Jesus. Temos que ser gratos a esse Deus todos os dias da nossa vida. Um coração cheio de gratidão pelas bênçãos que Deus derrama não tem outra opção que não seja servir a Deus alegremente, como sendo o seu libertador, o seu abençoador, o seu Boaz. Aquele que te comprou, aquele que pagou pelos teus pecados, aquele que morreu numa cruz, aquele que te ama e continua te amando com um amor eterno. Como agiremos nós diante de um Deus tão maravilhoso e tão misericordioso, senão com gratidão? Para concluir, irmãos, Jesus então, Ele deixou a sua glória nos céus e atravessou a barreira do impossível, do incompreensível, e veio até nós, para que nós fôssemos então, assim como esse homem dessa história, libertado dos grilhões, das correntes, que nos prendiam, que nos mantinham escravizados no pecado. Creio, amados, que nessa noite deve ficar claro para todos nós que Jesus não é aceito por todos. À semelhança daqueles cidadãos de Gadara, muitos hoje pelo mundo todo também estão rejeitando a única possibilidade de salvação. Cada um de nós deve ter sempre em mente, deve lembrar que a obra da salvação em nossas vidas foi completa. Estamos sendo transformados. Cristo nos deu uma nova vida, nos pôs um novo caminho, e hoje vivemos na verdade da sua graça salvadora. Viver este evangelho, meus irmãos, é nós olharmos para a história que acabamos de ler, que acabamos de assistir aquele vídeo no começo. A gente vê
lê essa história e fala: nossa, mas que homem misericordioso, foi Deus com ele, que homem que sofria, quanta dor, quanto sofrimento. Meus queridos irmãos, nós estávamos na mesma situação. Talvez não num quadro tão grave como aquele, mas todos nós éramos escravos do príncipe deste mundo. Jesus, ele comprou cada um de nós. Jesus, ele nos libertou de todos os laços que nos prendiam. Portanto, queridos irmãos, a história de hoje, ela deve deixar em nossos corações uma marca. Essa mensagem que é difícil de pregar, é difícil de escrever. O desafio de pregar em sequência um texto bíblico é que quando chega em mensagens, em passagens como essa, você fica pensando: o que eu prego para a igreja? O que eu vou tirar daqui para a igreja? E a mensagem, irmãos, para cada um de nós, é essa mensagem de um Jesus que se deu por nós, que atravessou o mar por nós, que deixou a glória por nós, que veio a esse mundo por nós e que nos libertou para que tivéssemos vida e vida eterna. Esse é o Deus que nos ama, esse é o Jesus que se deu por nós, que se entregou por nós, que vale a pena nós sofrermos por Ele, passar um pouco de frio para vir ao culto. Vale a pena servir a esse Deus. Amém, irmãos? Vamos nos pôr de pé. Eterno Deus, dura é a Tua palavra, Senhor, mas necessária para cada um de nós. Faz de nós, Senhor Deus, que estamos aqui na igreja, dos nossos irmãos que nos assistem pela internet, faz de nós, ó Deus, cristãos maduros, autênticos, pessoas que ao ouvirem a palavra, ao serem exortados, repreendidos, cresçam ainda mais, amadureçam ainda mais, se fortaleçam ainda mais, que palavras duras venham para nos fortalecer e não para nos desanimar. Querido Senhor Deus, Tu és aquele que desceu da Sua glória, se fez homem, se esvaziando de todo o seu, da Sua glória, para morrer numa cruz, e nós Te louvamos por isso, Senhor. Te louvamos pela libertação que Tu nos deste, te louvamos, ó Deus, porque Tu não poupou esforços para vir até onde nós estávamos e nos libertar, nos achou e nos curou e nos libertou. Louvado seja o Seu nome, ó Deus. Eu clamo a Ti, ó Pai bendito, abençoa os meus irmãos, abençoe, Senhor Deus, os nossos idosos, abençoe as nossas crianças, abençoe, ó Deus, para que no próximo culto estejamos reunidos, ó Deus, com mais irmãos, que em nada, Senhor Deus, que em nada venhamos a pecar contra Ti, ó Pai, que em nada, ó Deus, venhamos a esmorecer diante das dificuldades. Ó Deus de poder e glória, seja exaltado o Teu nome, Pai, seja exaltado, em nome de Jesus Cristo, assim eu oro, Deus querido. Amém.